Notícia, começando mais uma semana para você que nos acompanha todos os dias, finalzinho de tarde aqui pela TV Mais, canal 4, e também pode nos ver pela internet, www.tvmaisuberaba.com.br, e o telefone de contato é esse na tela, 3314-2083, é o telefone que você participa aqui do nosso programa e também dos demais programas da emissora. Seja bem-vindo, hein? E a partir de agora, muitas informações também da área de segurança pública, informações que movimentaram o Centro de Operações da Polícia Militar, Copom 190, nas últimas 48 horas. Tivemos aí dois homicídios registrados na cidade de Uberaba neste final de semana. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho dessas ocorrências que movimentaram o 190. Tivemos roubos de veículos, tivemos furtos de veículos, tentativa de homicídio e o fato lá do casal acusado de espancar até a morte a pequena Tamara, né? A pequena Tamara Lima, de 1 ano e 7 meses. Esse caso que abalou aí a cidade de Uberaba, realmente deixou a população em estado de choque. Uma pequena criança, 1 ano e 7 meses, totalmente indefesa, e os pais sendo acusados de espancá-la até a morte. A pequena Tamara acabou sendo sepultada na manhã da última sexta-feira aqui no cemitério São João Batista de Uberaba. E o casal recolhido na penitenciária de Uberaba. Mas não saiu barato não. Final de semana o casal, parece que os presos lá e as presas fizeram justiça com as próprias mãos, né? Pegou o casal lá e deu uma tunda nele e nela, que precisaram de atendimento médico. Então daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre essa ocorrência que também movimentou a penitenciária de Uberaba neste final de semana, e os dois já se encontram novamente recolhidos lá, só que agora em cela individual, porque a mulher tinha sido colocada em cela onde estavam recolhidas algumas presas, e ele, claro, foi recolhido numa cela onde estavam presos. E agora cada um está numa cela individual, justamente para se evitar um problema ainda maior do que o que já foi registrado nesse final de semana. Então daqui a pouquinho a gente passa aí um pente fino nas principais ocorrências que movimentaram o Copom 190 nesse final de semana na cidade de Uberaba. Hoje, segunda-feira, o pessoal sabe, temos a presença do nosso psicoterapeuta clínico, Fernando Vieira Filho, é isso mesmo, e hoje trazendo um tema bastante interessante. Você pode ser feliz com alguém que não é sua alma gêmea? Pode ou não, hein? Então daqui a pouquinho você vai saber do Fernando se realmente pode ou não ser feliz com alguém que não é a sua alma gêmea. Fernando, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no Polícia Notícia mais uma vez. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Com o seu público. Mas é um assunto interessante, viu, Faria? O povo hoje vai ver por que tem essa ideia de alma gêmea, o que significa isso. Que diria Fábio Júnior, né, Fernando? O pessoal já está brincando, inclusive, aí falando do Fábio Júnior, é aquela alma gêmea, né, a música do Fábio Júnior, o pessoal brincando, poxa, mas como é que ele pode criar essa música alma gêmea, e ele já foi casado 7 vezes. Pode acontecer isso mesmo, Fernando? Pode, Faria. Aliás, acontece sempre, viu? Porque às vezes a pessoa ela encontra a alma gêmea dela, mas por um processo que a gente chama de medo, tá? Que é uma coisa inconsciente, existencial, a pessoa detona o relacionamento logo, fala, mãe, tá bom demais, vai acontecer alguma coisa de ruim. Quando é bom, pensa no ruim. Exatamente. Então, quer dizer, às vezes as pessoas, elas encontram aquela pessoa que tem afinidade, porque a alma gêmea é isso. O que é alma gêmea? É uma pessoa que gosta das mesmas coisas que você gosta, que tem o mesmo gosto, que gosta da mesma literatura que você gosta, tem o mesmo tipo de assunto, tá certo? É a outra parte da laranja, né? É, mais ou menos. A gente não pode encarar dessa forma, porque senão o que acontece? Você vai achar que você é uma pessoa pela metade. E na realidade nós somos inteiros, ou melhor, nós devemos nos fazer inteiros. Isso é um mito, então? É um mito. Essa alma gêmea, digamos assim? Exato, é um mito que começou lá na Grécia, né? Com o nosso Platão. Como é que foi? O Platão, ele escreveu um livro que chama O Banquete. E nesse livro é assim, o povo reunia em volta de uma mesa e cada um fazia um discurso. E ali teve um discurso de um sujeito que chamava Aristofanes. Esse Aristofanes, ele levantou e falou da questão do seguinte, que no começo dos tempos, os deuses criaram os homens com 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas. Eles eram completos. E aí o que acontece? Esses homens,
Eles acharam que estavam assim com tudo. E aí resolveram empreender uma guerra contra os deuses. Adivinha quem ganhou, Faria? Os deuses. E aí o que acontece? Zeus, que era o chefão, ele falou, bom, como castigo, eu vou cortar vocês pela metade. E pegou uma espada e pá, cortou o homem pela metade. Então foi cabeça para um lado, cabeça para o outro, dois braços para um lado, dois braços para o outro. E a cicatriz ficou justamente aqui no umbigo. E aí o que Zeus falou? Agora vocês vão voltar para a terra, vocês vão ser expulsos aqui do céu e vão tudo para a terra. E na terra o homem começou sempre aquela busca da sua outra metade. Então a lenda começou aí. Tá? Então o que acontece? Mas isso é uma coisa positiva? Não. A gente não está em busca de outra metade. A gente tem que entender o seguinte, que para a gente ser feliz, a gente tem que se fazer completo. Por isso que eu sempre falo, se você quer ir em busca de um grande amor, procure se lembrar que você tem que estar se amando 100%. Primeiro? 100%. Exatamente. Porque senão você só vai arrumar gente também pelas metades. Você está entendendo? Se a sua autoestima estiver muito baixa, você só vai arrumar gente parecida com autoestima baixa. Então você tem que se abastecer de amor por si mesmo. E aí você vai em busca de uma outra pessoa. Mas não de uma metade, mas uma pessoa que seja afim a você. Uma alma afim, tá? Que tem os mesmos gostos, o mesmo jeito. E é o que mais acontece, né? A gente vê tantos casos por aí de pessoas que falam, estou buscando minha outra metade. Então, eu estou buscando pessoas que vão me auxiliar, que vão me completar. É um dito realmente que a gente vê a todo instante das pessoas. Exato, Faria. Isso é uma coisa altamente negativa. Porque quando você vai em busca de uma outra metade, o que você está dizendo para o seu cérebro, lá para o seu inconsciente, para você mesmo? Fala, bom, eu estou pelas metades. Eu não sou uma pessoa inteira. Não sou pessoa completa. Completa. Então o que acontece? Geralmente você só vai arrumar meia colher, como diz o outro. Né? Um pedreiro de meia colher, uma mulher de meia colher, um homem mais ou menos. Tá certo? E aí começam essas confusões na vida. Não, o sujeito não gosta do que eu gosto. Tá certo? Ah, mas é isso, tal. E vira aquele rolo. E vai indo a separação. Tá? Então as pessoas têm que entender, para que um relacionamento seja duradouro, você tem que achar pessoas que sejam parecidas com você e não opostas. Porque tem essa lenda também que o povo fala, os opostos se atraem. Aí eu sempre falo, gente, o oposto ele só se atrai na física e na eletricidade. Se você for pôr uma pessoa oposta para viver junto com a outra, aquilo ali vai durar o quê? 1 ano, 2 anos. Pode até durar mais tempo, mas vai virar o quê? Um relacionamento altamente tóxico para os dois. Viu, Faria? Então não é saudável. De maneira nenhuma. Você deu. Se atrai, não tem nada de oposto. Por exemplo, a mulher casa com um homem que gosta de futebol. Ela gosta de ir ao teatro. Gosta de ir na ópera. Vai dar certo, Faria? De jeito nenhum. A mulher ela é uma mulher culta. Arruma um sujeito lá que nunca só lê gibi. E olha lá. Quer dizer, vai ter conversa? Ah, depois que ele estiver... Ah, mas dá muito certo na cama. Ah, bom. E depois que acaba o ato sexual? Você vai conversar o que com esse homem? Nada. Cada um vira para um canto, para o outro. Foi bom para você? Foi bom, tchau, acabou. Às vezes não fala nem isso. Porque o outro nem educação às vezes tem. Porque às vezes uma pessoa muito educada arruma um sujeito mal educado. Aí é o oposto. Quer dizer, vai dar certo um relacionamento desse, gente? Só em história de carochinha. Tá? Porque na realidade mesmo, nos consultórios do pessoal aí que trabalha com a nossa área, só encontra o quê? Opostos. Cheio de doença, cheio de problemas, cheio de transtorno mental. Fernando, aqueles relacionamentos que começam na adolescência, geralmente 15, 16, 17 anos, é aquela idade problemática, né? O aborrecente, né? Aí começa nessa idade e às vezes até encontra uma pessoa legal com 16, 17, 18 anos. A tendência é dar certo ou por conta de ser uma pessoa boa, a pessoa fica dá um passo atrás e acaba terminando o relacionamento? Ô Faria, nesse caso aí eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu, quando eu tinha 17 anos, eu encontrei minha mulher, que é hoje minha esposa, ela tinha só 12 anos, que é a Eliana. Então já tem 35 anos que eu conheço ela. Tá? E tenho 27 anos de casado, mais ou menos. Então o que acontece, Faria? Eu, na época, quando eu encontrei ela, nós tínhamos uma afinidade muito grande de pensamento, de filosofia de vida, tá certo? E aí o que eu fiz? Eu não sei porquê. Eu não vou falar que eu já sabia disso, porque eu não sabia disso que eu estou falando hoje,
Mas alguma coisa dentro de mim fez, não, essa aí é a pessoa que eu vou ficar. E aí nós ficamos juntos. Até tá? hoje. Até hoje nós estamos juntos. Mas o que acontece na maioria dos casos, Faria, não é isso. Às vezes a pessoa começa a namorar uma pessoa parecida com ela, boa, aí vem lá, a comadre fala uma coisa, não, mas vocês são muito parecidos, o relacionamento de vocês não vai dar certo não, porque tem que ser com pessoas opostas, quer dizer, as crenças, né, Faria? E aí vem aquela conversa, não, eles são muito igualzinhos, isso não vai virar nada. Aí a pessoa acredita naquilo realmente, passa um tempinho, não, ele está muito chato, ele é parecido comigo, aí desfaz o namoro, aí começa a namorar só sujeito complicado, sujeito diferente, ou mulher diferente. E aí vai um, vai dois, vai três, é igual acontece aí com o Fábio Júnior. Ele está tentando até hoje. E provavelmente vai casar de novo. Tá certo, ele vai tentando, mas ele tem que entender isso. Tá? O Fábio Júnior, se pudesse escutar a gente, eu ia falar para ele. Ó. Negócio seguinte, Fábio, procura uma pessoa que seja parecida com você. Uma pessoa que gosta das mesmas músicas que você gosta, que gosta de ler o mesmo livro que você gosta. Tá certo? Aí eu tenho certeza que você vai ficar até morrer. Ou seja, alguma diferença deve ter, né, Fernando? Não, tem um pouquinho. Porque, mas na maioria das vezes é bom observar o que bate. Né? O Faria. Uma outra opinião contrária sempre não, é normal isso. Mas o grosso do negócio, o Faria, é assim, é pessoa do mesmo tipo. Tá? Gosta do mesmo música, tal, passear, viajar, eu gosto de ir para os Estados Unidos, gosto, vamos embora. Isso, é leitura, os livros são parecidos, às vezes até as profissões são parecidas, tá certo? Então quer dizer, isso tudo é motivo de quê? De união. E não de desunião como o povo acredita, tá? Porque o que desune mais os casais são os choques, tá? Choque de opinião, choque de cultura, tá certo? Choque de criação, olha só, criação. A pessoa tem que ter o mesmo tipo de criação. Eu, por exemplo, com a minha esposa, Eliana, eu tinha o mesmo tipo de criação que ela tinha. Tá? Mesmo nível, que a coisa, tudo deu certinho. Não sei porquê, mas deu. Tá? Então, quer dizer, às vezes dá certo, a pessoa fala, não, tá muito chato esse relacionamento. Aí começa a escutar a conversa dos outros. Pelo que você está falando, o padrão econômico ou social da pessoa com a outra também pode influenciar bastante? Influencia. A gente não As pode... classes sociais? Não, influencia, Faria. Não adianta a gente ficar querendo ser hipócrita nisso para ser politicamente correto. Tá? Mas na realidade mesmo, se você... Pesa, claro, a pessoa tem que ter o mesmo nível socioeconômico, por quê? Porque são os mesmos gostos, parecidos. Tá? Porque se a pessoa, por exemplo, o sujeito lá é pobrezinho, casa com uma mulher muito rica, o que acontece? Ele sempre vai estar achando que é inferior àquela mulher. Ela quer comer caviar e eu tenho não como. Exato, ela fala, não, o que é eu não como carne? Não, eu tenho vergonha de ir nos hotéis que você vai. Eu já vi isso, viu, Faria? O casal, não vou nisso, o sujeito lá, ele gosta de ir em hotel só de 5 estrelas, eu prefiro uma pensãozinha. Quer dizer, vai dar certo um troço desse? Não dá, ué. A pessoa quer ir para a Europa, fala, não, isso é muito chique, eu não vou para a Europa, eu gosto de ir lá para o Capão da Onça mesmo. Todo fim de semana, o cara quer ir lá para o Rio de Janeiro, não vai dar certo. Tá? Não dá. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade, né, pai? Bom, então daqui a pouquinho a gente vai continuar batendo nesse assunto, abordando aqui o tema, você pode ser feliz com alguém que não é sua alma gêmea? Psicoterapeuta Fernando Vieira Filho. Fernando, é até interessante a gente estar comentando aqui, porque nos bastidores você falava para mim de casais que deram certo, né, e que até hoje, né, são destaque justamente por conta disso, né? São as mesmas opiniões, os mesmos gostos, e quando você encontra uma pessoa assim, aí a tendência é dar certo. Exato. E dura até quando um dos dois morre, né? Quando há o falecimento de um deles. Então o que acontece? Tem um exemplo aqui que todo mundo conhece, tá? O Jorge Amado, o grande escritor baiano Jorge Amado. Ele foi casado a vida inteira com Zélia Gattai. Tá certo? E você vê, por exemplo, Jorge Amado era escritor, Zélia Gattai também era escritora. Tá? Os dois tinham a mesma opinião, o mesmo modo de vida, as mesmas conversas, o mesmo nível intelectual, o mesmo nível cultural, tá certo? Lá na França, por exemplo, existiu também um casal que ficou junto até a morte, separar, que foi o famoso escritor francês e filósofo
Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre ele foi casado a vida inteira com Simone de Beauvoir, que também era filósofa e escritora. Tá certo? Então, quer dizer, eles tinham que conversar. Aqui no Brasil, voltando de novo, nós temos um exemplo aí do nosso ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, que foi casado com a dona Ruth Cardoso. Os dois também eram sociólogos, tinham o mesmo nível cultural, os dois tinham trabalhos publicados, quer dizer, tinham conversa. Tá, gente? É isso que a gente tem. Diálogo, tinha diálogo, quer dizer, os dois gostavam da mesma coisa. É igual, por exemplo, gente, imagina um sujeito intelectual, igual Jean-Paul Sartre, voltando lá na França, casado com uma pessoa, vamos dizer assim, com uma advogada, tá? Não vou nem... um advogado. Quer dizer, ia ter conversa? Um era filósofo, ele era o filósofo do existencialismo. Que conversa que ele ia ter com uma advogada? Tá certo? Então, o que acontece? Ele se juntou e casou com uma outra filósofa. Quer dizer, os dois tinham que conversar. Então, quer dizer, o negócio, para ser duradouro, ele tem que ter o quê? Afinidade em vários pontos. Entendeu, Faria? Eu estava observando aqui, Fernando, com relação a um item interessante dentro deste tema, você mencionou o vazio interior. Por que vazio interior? Então, muitas vezes, viu, muitas pessoas nos procuram no consultório, viu, Faria, procurando o quê? Resolver essa questão da felicidade amorosa, buscando, essa eterna busca muitas vezes. Então, o que acontece? A pessoa ela não consegue achar, e aí o que acontece? Essa pessoa, muitas vezes, ela passa a vida buscando, naquele vazio, naquele sofrimento. Algumas pessoas, para poder assim, sentir um pouco aquele sentimento de incompletitude, tá certo, Faria? A pessoa sente aquele vazio de alma, então muitas vezes ela vai buscar o quê? Um vício, ela entra na bebida, ela entra nas drogas, tá certo? Trabalhar muito. Trabalha muito também, ela começa a trabalhar demais. Isso, são os famosos workaholics, aquelas pessoas que trabalham, colocam o trabalho acima de tudo. Aquilo é uma fuga. Tá? A pessoa não consegue ficar sozinha com ela mesma. Então ela busca o quê? Uma fuga. Então se a pessoa não tem trabalho, muitas vezes ela busca a pinga, a cachaça, tá certo? Um vício, tá? Procura a companhia de pessoas de má vida para ter um relacionamento rápido. Tá? São pessoas que têm relacionamento muito breve, tá? E não conseguem se satisfazer com aquele relacionamento. O sozinho, ele pode ser benéfico em alguma situação nesse caso? Pode. Se a pessoa soubesse amar, é por isso que a gente sempre ensina para as pessoas. Primeiro passo para a pessoa estar feliz, viu, Faria? É a pessoa estar bem com ela mesma. É a pessoa que sabe se amar, aquela pessoa que sabe se bastar, é aquela pessoa que sabe se agradar. Tá certo? Porque tem gente que passa a existência toda tentando agradar os outros e esquece de agradar a si próprio. Então, entra também num vazio existencial. Eu citei aqui o vazio interior, você explicou. Isso. No caso da angústia, como então, é que seria? Essa angústia é uma dessas consequências do vazio. A pessoa entra naquele vazio existencial e começa a se angustiar. E daí parte até para uma depressão, porque ela começa a se sentir o quê? Mal com ela mesma. Tá? Ela começa a achar que a culpa de tudo é dela. E aí ela começa a sentir o quê? Raiva de si própria. Começa a ficar magoada, com ódio de si própria. E aí caminha para esses transtornos mentais. O principal deles é a depressão. E às vezes entra na depressão, e aí na depressão ela busca uma fuga mais, vamos dizer assim, espetacular, através do suicídio. Então pode chegar ao suicídio? Pode, claro. É por isso que a pessoa, por exemplo, que se ama, jamais ela vai pensar em autoeliminação. E a pessoa que se ama, provavelmente, ela pode muitas vezes passar um período sozinha, mas ela vai achar uma pessoa legal. Vai achar uma pessoa parecida com ela. E aí... Seria até o próximo tópico aqui, essa sensação de solidão. Então, essa sensação de solidão é causada por esse sentimento de incompletude que a pessoa tem. Essa sensação de que não está completo. Nada agrada, Fernando? Nada. A vida da pessoa começa a ficar preto e branco, sabe, Faria? A pessoa começa a desanimar com as coisas, passa a reclamar da vida, começa a ser pessimista, começa a comer demais, porque às vezes ela se sente tão vazia espiritualmente e emocionalmente, Faria, que ela vai para a geladeira.
E ela come, achando que aquilo ali, isso compulsivamente, achando que aquilo ali vai o quê? Vai preencher essa sensação de incompletude que ela tem. Então ela vai se sentir mais completa, mas isso aí leva a outros problemas, aí a pessoa começa a ficar gorda demais, a autoestima cai, e aí começa a se deprimir, você entendeu, Faria? Uma coisa vai puxando. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Então o primeiro ponto que a pessoa está nesse vazio, ela está sentindo vazio, é parar, respirar, ir para frente no espelho, tá? Isso eu sempre ensino para as pessoas, ir para frente do espelho e fazer uma declaração de amor para si mesmo, olhando no espelho lá, ó, fala assim, meu fulano, ó, eu te amo, você é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa muito bonita, quer dizer, faz uma declaração de amor para si mesmo, começa a se apaixonar por si mesmo. E eu tenho certeza que depois de um tempo, essa pessoa ela vai de uma forma, sem que ela saiba, ela vai atrair uma pessoa parecida com ela. E não a pessoa pelas metades também, que vai procurar ela aqui para servir de bengala. E ela também procura os outros para servir de bengala. Você entendeu? Sempre achando que o outro tem que te completar. Isso é lei do engano, ninguém completa ninguém. Com certeza. Bom, tá? Você pode ser feliz com alguém que não é a sua alma gêmea, tema de hoje aqui que o Fernando trouxe para nós, nosso psicoterapeuta clínico, e daqui a pouquinho a gente vai continuar abordando. Bom, Polícia Notícia abordando hoje o tema, você pode ser feliz com alguém que não é a sua alma gêmea? Assunto aí que o nosso psicoterapeuta clínico, Fernando Vieira Filho, trouxe para nós falarmos. Fernando, você abordou aí agora há pouco os casais que estão dando certo e que deram certo. E os que não, as pessoas que optaram por ficar sozinhas. Você tem exemplos? Então, ô Faria, a questão de ficar sozinho, de opção de ficar sozinho, é uma opção que a pessoa tem. Porque muitas vezes a pessoa está sozinha, entre aspas, solitária, não tem um companheiro ou uma companheira, mas está direcionando toda essa capacidade de amor que ele tem em benefício de uma população. Por exemplo, nós temos o caso do Chico Xavier, passou a vida, ele não casou, nada, mas ele direcionou toda aquela capacidade de amor para servir o quê? Servir a população, servir a comunidade, servir a religião. Né? Ele se sustentava dessa forma. Exatamente. Né? Aí tem São Francisco de Assis, tem Madre Teresa de Calcutá, tem Divaldo Pereira Franco, também, que é outro caso também. E assim muitos casos. Tá? Então, quer dizer, a pessoa tem que entender que a solidão não é o problema, porque a solidão é uma questão de pensamento. Tá? Porque tem muita gente que está sozinha, mas ela não se sente sozinha. Tá? Então é isso que a gente tem que aprender a fazer. A gente tem que aprender a se amar. Porque, na verdade, você sempre é a sua melhor companhia, tá? Eu sempre falo isso para as pessoas, viu, Faria? Que no fim da vida, a única pessoa que a gente pode contar realmente é com a gente mesmo. Eu pergunto para alguém, quem é que fica com você dentro de um CTI? Você fica sozinho ali. Se você não estiver bem com você, você vai sofrer muito mais. Então a gente tem que aprender o quê? A gostar dessa companhia maravilhosa que somos nós mesmos. Eu já cansei de ouvir, Fernando, das pessoas dizerem assim, eu tenho um parceiro, mas eu não me separo desse parceiro porque eu tenho medo de ficar sozinha. Ou então não tenho para onde ir. Às vezes tem pai, tem mãe, tem os irmãos, tudo. Isso acontece muito, né? Acontece. E aí vem o medo numa situação Vem o medo. A pessoa tem medo de quê? Da mudança. Aí é a questão do medo da mudança. Porque se virar, ela vai se virar. Não, claro. Geralmente eu já vi casos, por exemplo, a pessoa independente financeiramente, era um caso, a profissão era médica, ela era casada com um engenheiro, tá certo? Ela ganhava mais do que engenheiro, mas não queria separar dele, porque tinha medo de ficar sozinha. Eu falei, minha amiga, você tem que fazer é aprender a se amar, uma coisa que você nunca fez. Quer dizer, você achou que para a outra pessoa que tem que te amar, você não tem que se amar? Claro que tem. E a hora que você aprender a se amar, você vai o quê? Você vai meter um chute no traseiro desse homem. Pronto. Aprenda a se amar. E aí gera o que eu coloquei aqui como insatisfação dentro de um relacionamento. Aí vai. Geral. Não, a pessoa, por exemplo, quando ela não está bem no relacionamento, ela está suportando o relacionamento, aí tudo na vida dela começa a ir para trás. Tá? A profissão, profissionalmente, a pessoa começa a entrar naquilo que a gente chama um conjunto de sintomas, tá? Igual você falou aí, frustração, melancolia, tristeza, tudo são angústias, são sintomas da depressão.
Então a pessoa, para ela se divertir muitas vezes, eu faria entre aspas, diversão entre aspas, ela vai começar a fazer doenças. Tá? A primeira doença que ela arruma é uma depressão. E aí a depressão ela já caminha para outros tipos de doença, tá? Mais sérios. Então é muito importante, viu, Faria, a pessoa aprender a se amar. Quer dizer, se você não tem um companheiro ainda, vai trabalhar numa comunidade, fazer um serviço voluntário, procura trabalhar a sua religiosidade, vai servir dentro de uma comunidade religiosa, tá certo? Ah, mas eu não sei o que eu faço. Não, vai numa creche, vai lá ajudar lá, dar banho nas crianças, ou então vai num asilo, vai contar história para os velhinhos, tá? Então vai fazer alguma coisa que você se sinta o quê? Bem, consigo mesmo. É sempre muito importante. Eu até coloquei essa questão da insatisfação, que como o Fernando mesmo disse, já puxa a frustração, melancolia e também a tristeza, né? Uma tristeza constante na vida da pessoa, né? É, viu, Faria? E a tristeza é isso, é uma melancolia que começa a virar o quê? Patológico. Aí começa a virar e a caminhar para a tristeza. Dali Nada tá bom. Nada tá bom. Aí a pessoa, muitas vezes, para ela se preencher aquele vazio de alma que ela tem, ela muitas vezes vai para os amigos da onça, e dos amigos da onça vai para os barzinhos, começa a mexer com droga, começa a mexer com bebida, tudo buscando o quê? Preencher esse vazio existencial que tem dentro dela. Tá? Então, antes de entrar para esses lados negativos da vida, que é vício, relacionamentos rápidos, né, que o povo tem mania, né, tem um relacionamento rápido e tal, vai procurar alguma coisa melhor, que vai te preencher de uma forma que você vai se sentir bem, tá? Fazendo bem para as outras pessoas, tá? Escutar, entra numa comunidade, outra. Então, quer dizer, a pessoa tem que procurar algum jeito. Ou vai para ver em frente do espelho, igual eu falei anteriormente, começa a olhar, sorrir para você mesmo. Às vezes tem vendedor, viu, Faria, que fala para mim assim, Fernando, não consigo vender, não sei porquê. Aí eu falo para ele assim, ó, faz o seguinte, pega um espelho, desse espelhinho barato, vermelhinho, prega na frente da sua escrivania, lá de onde você trabalha com venda, essas coisas. Então toda hora você tem que olhar para o espelho. A hora que você tiver com a cara muito triste ou ruim, sorria para você mesmo. Ah, mas isso aí é bom? É bom. Porque a hora que você pega no telefone, fala com uma pessoa, se você sorrir, aquela pessoa vai sentir o sorriso, tá? Mesmo que seja pelo telefone. Se você está com a cara amarrada e atende um telefone, a pessoa vai ver que é a cara ruim sua e não vai fechar negócio com você. É aquela questão dos gestos, né? É muito importante isso. É igual no comércio. Se você chega para comprar numa loja que a pessoa te atende mal, a tendência é você não comprar nada ali. Mas se a pessoa vem, te cativa, conversa, bate papo, tá com aquele sorrisão ali no rosto, com certeza ela vai te ganhar como cliente naquela situação. Exato, você já tem metade do negócio fechado. Tá? Então, quer dizer, as pessoas têm que entender isso, que elas são os autores do seu próprio destino e não os outros. Tá? Então as pessoas têm que entender o seguinte, que a felicidade, o destino dela está 100% nas mãos dela mesma e não na mão do outro. Porque tem muita gente que terceiriza a felicidade dela para os outros. Fala assim, não, minha felicidade depende do meu filho entrar na faculdade. Pronto, vai quebrar a cara. Ah, minha felicidade depende de eu arrumar uma mulher boa. É onde entra a frustração. Pronto, aí frustra mesmo, gente. Quer dizer, se você estivesse namorando, buscando namorar um marciano ou um extraterrestre, eu até acredito. Tá? Mas agora, ser humano, eu garanto, se você jogar expectativa em cima do ser humano, meu amigo, a única coisa que você vai colher é frustração e decepção. Você pode ser feliz com alguém que não é sua alma gêmea? Bom, abordando aqui já no finalzinho, você pode ser feliz com alguém que não é sua alma gêmea? Fernando Vieira Filho trouxe esse tema importante para nós abordarmos aqui. Finalizando, a gente está vendo aqui, Fernando, o último item, como preencher então este vazio de um relacionamento que não existe, que a gente sempre pensa que temos uma alma gêmea e não é verdade? Então, Faria, é só lembrar o seguinte, que nós somos seres completos, tá? Nós fomos feitos por Deus de forma completa. Então, o que a gente tem que fazer? O que eu recomendo, em primeiro lugar, é a pessoa amar a si própria. Tá? Ela tem que aprender, de qualquer forma, a amar a si própria. Tá? E se amar muito bem. E outra coisa, quando for dar amor, dá sem ficar esperando uma contrapartida. Tá?
Porque quando você dá esperando alguma coisa, você vai acabar tendo decepções. Tá certo? Religião também é uma solução. A religiosidade é uma solução para qualquer problema. Seja qual for a denominação religiosa, a pessoa tem que procurar o quê? A espiritualidade. Ela tem que procurar servir ao próximo. Não tem nada que preenche mais o ser humano do que o serviço ao próximo. Tá? Então é muito importante isso, a pessoa entender que servir ao próximo é uma forma enorme de você preencher qualquer vazio que você tiver na sua alma, tá? E lembrar o que São Francisco de Assis sempre falava, é dando que se recebe. A gente não dá aquilo que a gente não tem. E é morrendo que se nasce para a vida eterna. Exatamente, é lembrar o São Francisco, foi o que ele fez. São Francisco, ele amou as pessoas de uma forma irrestrita. Então a gente tem que entender o seguinte, nós estamos aqui nesse planeta, nessa existência, Faria, para a gente aprender a amar. E a gente tem que parar de querer pensar que amor é exclusivo. Não. O amor exclusivo, ele só dá dor de cabeça para a gente. A gente tem que procurar amar, sim. O nosso coração, gente, a gente tem que pensar o seguinte, o coração, ele não tem limite para o amor. Tá? Então a gente tem que procurar amar de uma forma mais irrestrita, sem ficar esperando demais as coisas dos outros. Ok. Fernando, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. Mais um tema fantástico aí, que realmente dá uma abrangência para a gente estar discutindo, aprimorando os nossos conhecimentos, pensando um pouquinho aí no que temos aí na vida tão importante, né? Exatamente. Com certeza. E